Bom dia, espero que todos estejam bem. Graças a Deus. Eu só estou com uma pequena gripe, mas pronto, logo logo passa. Estamos juntos mais uma vez nesse nosso espaço de nossa live, meditação da Palavra de Deus. Esperamos sempre em Deus trazer saudações a todos vocês e de uma forma especial trazer saudações ao pastor Luís Betuel Maposa, que ele é meu pai. Agradecer a Deus pela vida dele, tudo quanto eu sou foi por causa dele. O empenho em poder nos mostrar o caminho da verdade. Então isso não se tira mérito. Eu louvo a Deus pela vida dele. Hoje estaremos meditando em Romanos 1, versículo 17 a versículo 16 e 17. Passagem que eu acredito que você conhece, mas Deus colocou essa passagem mais uma vez em mim para que possamos não se preocupa com o meu lenço cor-de-rosa. Fica tranquilo. Então, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem, primeiro do judeu e também do grego. 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Essas são as palavras do Paulo aos Romanos. Querer entrar mais um pouco nesse assunto, você pode se aperceber que quando alguém diz que eu não tenho vergonha, é que em algum momento eu acreditava que algumas pessoas podiam olhar para o Evangelho como sendo algo para nós nos envergonharmos dele. Então ele claramente, ele diz que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Quando ele fala essa palavra, é mais fácil essa palavra. Essa palavra só pode ser pregada por alguém que foi salvo. Para mim é como se ele estivesse a testemunhar aquilo que era a vida dele, a conduta dele. Então, quando ele diz que não me envergonho do Evangelho de Cristo, é o poder de Deus para salvar. Quer dizer que ele foi achado no meio desse Evangelho. E não está a falar de qualquer Evangelho, está a falar do Evangelho que foi trazido por Cristo. Irmão Edson, esse Evangelho foi trazido por Cristo na vida dele. Por isso ele diz que eu não tenho vergonha de pregar esse Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Quer dizer que somente aqueles que creem irão alcançar o seu poder, vão encontrar o poder de Deus dentro desse Evangelho. Primeiro do judeu e também do grego. Então, olhando para esta passagem, quando ele diz que eu não me envergonho do Evangelho, quer dizer que algumas pessoas se envergonham desse Evangelho, algumas pessoas ainda não se manifestam sendo crente, sendo servo de Deus, por causa daquilo que a sociedade diz. Estamos numa sociedade agora onde se fala muito mal acerca do Evangelho de Cristo. Mas diante de quem, por exemplo, diante de quem foi achado,
diante de quem foi achado. Paulo ele podia parar aos romanos, dizer aos romanos, meus irmãos, eu não me envergonho desse evangelho, porque é o poder de Deus para aqueles que creem. Está dizendo que dentro desse evangelho eu encontrei o poder de salvação. Eu fui salvo no meio desse evangelho. Ele estava há muito tempo na religião, em todas essas coisinhas, mas em nenhum momento nós não temos nenhum relato das coisas que ele era, senão em algum momento ele testemunhar aquilo que aconteceu. Então, enquanto os outros tinham vergonha, ele dizia, não há como eu me envergonhar, porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Aqueles que creem são salvos mediante ao evangelho de Cristo. Volto a dizer, há muitos outros evangelhos. Por isso ele sublinha. Ele podia dizer, eu não me envergonho do evangelho. Não. Ele volta a sublinhar isso. Acho que foi necessário as pessoas entenderem qual é o evangelho que ele estava a pregar. Por isso ele diz que não me envergonho de pregar esse evangelho, porque é o poder. Quer dizer que dentro do evangelho não há somente palavras, não é somente palavra. Por isso ele volta a dizer, o evangelho não consiste também em palavras, também há demonstração de poder. Essa demonstração de poder não é sempre quando as pessoas caem, rebolam por aí, não. A transformação, o impacto do evangelho é trazer transformação. Trazer transformação, encontrar-te como um homem velho e te tornar-se uma pessoa nova. Uma pessoa nova. Então, transformar. Então, o poder do evangelho está na transformação. Está na transformação. Temos tanta gente que fala em língua, mas no final das coisas, quando saem, não são transformados. Ainda são mesmas pessoas. Temos muitas pessoas, talvez, que pregam, mas quando saem são outras pessoas. Quer dizer que somente encontraram dentro do evangelho a letra e a demonstração de poder não se manifestou. É aí que quando ele diz assim, porque dentro desse evangelho existe poder. Por que ele fala isso com toda audácia? É porque ele foi achado também. Era perseguidor da igreja, ele matava todas essas coisinhas. Mas ele, quando se encontra com Jesus Cristo, ele encontra uma coisa diferente, something different, alguma coisa diferente que no meio da religião judaica e todas essas coisinhas, ele não achou. Ele não achou. Teve um encontro com Jesus, ele falou com Jesus, foi restaurado, foi ungido, tudo isso. Então, ele encontra esse poder dentro do evangelho. Por isso ele para e ele fala, não tenho vergonha. Em outras palavras, estava a dizer, eu vou continuar dentro desse evangelho, eu vou continuar a pregar esse evangelho, eu vou continuar a anunciar a esse evangelho que tem poder para salvar a todos aqueles que creem. Ouvimos, uau, what a gospel, que evangelho. E nós cremos no evangelho. Depois de termos crido no evangelho, o que vai acontecer é que haverá transformação do velho homem para o novo homem. Então o evangelho tem esse poder nas nossas vidas. Aqui no versículo 17 ele diz assim, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Então, dentro do evangelho, ele diz que dentro do evangelho nós descobrimos a justiça de Deus. Nós descobrimos. Porque em muitos momentos nós vivemos na injustiça, somos injustiçados, todas essas coisinhas. E procuramos a justiça. Mas, para você encontrar a justiça, segundo Paulo, diz que porque dentro desse evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Então, Deus ele traz justiça através do evangelho. Então, ele, conforme ele dizia, há uma versão que eu tenho que diz dentro desse evangelho, somos mostrados a boa maneira
de andar, a boa maneira de proceder, a boa maneira de fazer as coisas. Somos mostrados. Dentro do Evangelho da Justiça, somos mostrados como devemos proceder, como devemos nos comportar, como devemos falar, como podemos agir. Tudo é dentro do Evangelho. Então, nessa sociedade, por exemplo, estamos numa sociedade onde todos nós queremos agir de uma boa forma. Todos nós queremos ser boas pessoas. Todos nós queremos ser boa esposa, bom esposo, bom trabalhador, bom filho, boa sogra, bom sogro. Todos nós queremos ser isso. Mas se fores a ver, estamos numa sociedade onde as pessoas parecem que... Estamos numa sociedade onde as pessoas não têm a noção da coisa. Nós pressionamos. Queremos que as pessoas mudem. Queremos que as pessoas façam aquilo. Queremos que as pessoas façam aquilo. Mas não temos o conhecimento, o real conhecimento de como podemos proceder. Então ele diz assim, dentro do Evangelho de Jesus Cristo, nós descobrimos a justiça e somos também mostrados a boa forma de proceder. Somos mostrados como devemos proceder. Como eu devo proceder diante da minha esposa, como eu posso proceder diante dos meus filhos, diante de toda a sociedade. Porque, pela natureza humana, eu costumo dizer isso, eu sempre vou dizer isso. Todo homem natural, todo um homem com a consciência no lugar, sempre desejou fazer o bem. Não existe nenhuma pessoa que faz mal porque desejou, tipo, eu vou fazer mal às pessoas. Está sobre um outro poder diabólico, está preso. Ainda que você fale bonito como. As mulheres, por exemplo, vamos tocar as mulheres. Irmã Laurinda, vamos tocar as mulheres. Então, toda mulher, por causa daquela que nós nascemos numa casa, a mulher sempre foi vendo, ainda criança, como se cuida do marido, via o pai, a mãe a cuidar do seu pai, cozinha, já se vai cuidando, já sabe, tem que se pôr água, tem que se dar mata-bicho, tem que se fazer aquilo, tem que se fazer aquilo, tem que se fazer... Já sabe, cresce desenvolvendo esse ensino, porque estão vendo mamãe fazendo para papá. Então, essa pessoa já está preparada. Já está preparada. Mas quando chega a hora de estar no lar, passa a não conseguir fazer essas coisas. Já não consegue nem pôr água, não consegue fazer mata-bicho, não consegue fazer todas essas coisinhas. E você pergunta como? Como? Há um momento onde nós corremos, vamos para essas redes sociais, malta, mana quem, para nos aconselhar nos lares. Mas você pode aconselhar alguém hoje e amanhã a pessoa voltar a fazer a mesma coisa. Porque são meras palavras do homem. As palavras do homem não mudam ninguém. As palavras do homem não é sempre que vão mudar a vida de alguém. Mas, aqui onde nós lemos, diz que Paulo ele diz que aqui no 16, começando no 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder. It means that there's a power inside of the gospel. Há poder dentro do Evangelho para a salvação de todos aqueles que creem. Quando nós falamos de salvação, salvação é um escape. É você escapar. Escapar à morte eterna. Escapar perigo. Escapar muita coisa. Mas só escaparemos quando nós cremos nesse Evangelho. Versículo 17 diz que dentro desse Evangelho nós descobrimos aquilo que é justo. Aleluia. Aquilo que é justo diante de Deus. Nós desculpa, alguém estava a ligar aqui. Aquilo que é justo diante de Deus. É dentro do Evangelho que nós descobrimos. Como nós devemos andar, como nós devemos falar, como nós devemos agir. E esse poder não está em nenhum outro lado, senão em Deus. Então o que é preciso? Precisamos entender, precisamos pegar esse Evangelho. Que esse Evangelho esteja dentro de nós. Tenha, por exemplo, Paulo quando fala ao Timóteo, diz que acho que é primeira carta a Timóteo 2,15, se não me falha a memória. Procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra e que não tem nada que se envergonhar. Não tem nada. Quando é que a vergonha vem?
A vergonha como é que vem? Por exemplo, Paulo, ele não podia dizer não me envergonho desse evangelho se ele estivesse a proceder mal. Se ele estivesse a viver mal. Seria um desafio muito grande ele pegar a Bíblia, enquanto ele ainda faz coisas erradas. Por isso ele para e diz que eu não tenho vergonha. Olhando para mim, olhando para o meu passado, olhando para o meu presente hoje, eu não tenho vergonha. Não tenho nenhuma vergonha, estou caminhando, estou avançando, sem nenhum problema. A minha ficha está limpa. É o que o Paulo podia dizer. E quando volta a dar a mesma mensagem ao seu filho Timóteo, ele dá a mesma mensagem, diz que maneja bem, que não tem nada que se envergonhar. Quer dizer que no meio do meu evangelho, no meio de caminhar nesse evangelho, não pode haver nenhuma mancha que vai manchar o evangelho. Todos nós precisamos parar e dizermos, eu não me envergonho desse evangelho, porque é poder mesmo. Queira acreditar ou não queira acreditar, but this gospel, it's a power to transform. Nós somos testemunhos disso. Viemos de longe. Se tivesse nos conhecido ontem, talvez teria tanta certeza, não é? Mas nós encontramos. Por isso, quando eu pego essa palavra, li essa palavra, eu entendi que, na verdade, o evangelho é poder. Aquilo que minha mãe tanto desejou fazer, transformar, não conseguiu. Que os meus pais, todos estão ao meu redor, tentaram fazer, não conseguiram. Mas quando eu entrei dentro do evangelho, o evangelho não precisou de muito tempo. As palavras do evangelho foram para os meus ouvidos, mas o poder foi ao meu coração. Por isso o evangelho é poder. Poder de Deus para salvação, para transformar. Paulo ele volta a dizer, assim que alguém está em Cristo, nova criatura, coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas quem faz novo é o poder de Deus. Jesus nas nossas vidas é que transforma as nossas vidas. Nós não acordamos. Toda pessoa que bebe, dorme na rua, mija, quando acorda diz, eu tenho que deixar de beber. Fala isso. Todos eles. Eu não sei o que está acontecendo comigo, já não quero mais beber. Mas dos volta a beber. You know why? Está sobre opressão. Não está fazendo porque ele quer fazer. É que alguma coisa lhe manda fazer. Mas o desejo de deixar. Todas as pessoas que você conhece que fazem mal, eles têm, depois de terem praticado um crime, qualquer coisinha, eles se arrependem. Mas vai ser um arrependimento de poucos minutos, porque depois aquele demônio volta. Alguns foram lavados, alguns foram dados óleo de porco para deixarem de beber. Eu, para deixar de beber, não fui dado óleo de porco. Não fui deixado. Estou há 20 anos sem beber. 20 anos. Sem consumir nem sequer álcool na minha boca. 20 anos. E não, entendeu? Mas eu comecei a beber com quase malta 7 anos, porque na minha casa faziam bebida lá. Faziam mal coado lá. E para nós aquilo era diversão. Era diversão. Fui crescendo, vivi com minha avó, fazia-se tontonto lá em casa da minha avó. Também era outra diversão. Fui viver com aos 13 anos, fui viver com meu cunhado. O meu cunhado era daqueles que não comprava sumo para mim. Eu e ele bebíamos vinho, cerveja naquele tempo. Eu fui crescendo nesse ambiente. Fui para a África do Sul, experimentei, comecei a fumar suruma, comecei a beber continuei a beber todas essas coisinhas. Voltei para Moçambique, ainda dentro do evangelho, eu ainda roubava, bebia. Mas, acredito, são 20 anos cheio sem consumir álcool. Somente Deus tem poder para fazer isso. Somente o poder do evangelho tem poder para fazer isso. O que é preciso é aquilo que ele diz. É a salvação de todos aqueles que creem. Perdão. É a salvação de todos aqueles que creem. Eu fui salvo. A minha alma foi salva. E também fui salvo da escravatura diabólica, bebedice, de drogas, prostituição, todas essas coisinhas. Eu fui salvo de todas essas coisinhas. Mas por quê? Porque o poder do evangelho transforma a vida das pessoas. Por isso, o evangelho me ensinou a agir bem. Me ensinou a ser o que eu sou hoje, que não é grande coisa. Não é grande coisa, mas
me transformou dessa forma que pode não ser grande coisa. Hoje sou uma nova criatura, sou exemplo na minha família, sou exemplo nos meus filhos. Meus filhos olham para mim, veem um exemplo, desejam fazer o que eu faço. Por quê? Porque é coisa justa. A justiça é dentro de tudo quanto a gente faz. Então, se o evangelho ainda não faz isso dentro de nós, something is not good, man. Alguma coisa não está boa. Alguma coisa não está boa. Quando nós somos transformados, não é o poder de Deus. Muitas pessoas o poder de Deus porque rebolaram, porque falaram de língua de primeiro minuto até... Não. Não é assim. Eu posso não falar língua. Você pode não falar em língua. As evidências da transformação é a sua vida. A sua vida. Não é nos enganar lá na igreja, lá. Está dando volta por aí. Não nos engana com isso. O que nós queremos é ver o poder de transformação dentro de você. É o que nós queremos. Então, esse evangelho tem poder. Transforma, liberta, cura, restaura, vivifica. Por isso não há como você ter o evangelho. That's why I must come out and tell everybody. Você tem que sair e dizer todo mundo lá fora que wow, I'm not ashamed of this gospel. Não tenho vergonha desse evangelho porque isso é power. When I made the gospel, I made it power. Quando eu me encontrei com o evangelho, não somente me encontrei somente com o evangelho, mas também me encontrei com poder. Eu me encontrei com poder. E esse poder transforma e transformou a minha vida. Então, que Deus abençoe a ti. Que não haja nada, como Paulo diz. Procura te apresentar a Deus como um servo aprovado. Ser servo não é somente você parar no púlpito. É deixar de servir os seus deuses de lá de casa e seguir a Deus. Então procura te apresentar a Deus como um servo aprovado que maneja bem a palavra. Manejar bem a palavra é conhecer. Não manejar bem a palavra não é parar nas pessoas começar já a exibir, não. É conhecer as escrituras e as mesmas escrituras que você conhece tenham o poder de transformar. E não se envergonhe, que não haja nada que te envergonhe. Não haja nenhuma mancha que vai sujar o evangelho que está em você. Não haja nenhum mal, não haja nenhum problema que vai sujar a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Essa era uma breve reflexão que nós tínhamos. Saudar a todos, irmã Laurinda, irmão Edson e todos eles que não estou a conseguir ver aqui, mas também sintam-se saudados em nome de Jesus. Todos que não mencionei vossos nomes, deixa o seu nome aí só para saber quem esteve a me acompanhar. Momento de oração. Fecha os olhos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu estou orando nesta manhã, agradecer pela vida de todos quando estão acompanhando, todos quando estarão nos acompanhando, a todas as famílias moçambicanas, sul-africanas, todos quando estarão, Senhor, nessa live. Lhes abençoe. Permita, Pai, que o poder do Evangelho a cada dia lhes alcance mais e que haja mais transformação em tudo quanto eles são, em tudo quanto eles têm. Ministramos esse poder do Evangelho dentro das suas vidas. Vá ao encontro das suas necessidades, seus desafios, e que se saiba que é um Deus de poder que se manifestou através de Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Permita que se saiba que esse Deus existe e sempre vai existir e mudará a história do seu povo. Eu te louvo, pois o Senhor é fiel e será sempre fiel. Abençoe o seu dia, suas famílias, seus negócios, seus trabalhos. No nome de Jesus, nos esconde dessas chuvas, dessas inundações. Oramos por toda a nossa nação. Pedimos, papai, que haja proteção contra doenças, malária, cólera, muita coisa. Pedimos que o Senhor nos guarde para a glória do nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos desde já para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe aí. Aquele beijão de sempre. Um forte abraço. Tchau, tchau. Até amanhã a essa hora.